todos, obrigada pelo convite de estar com vocês. E o que eu pretendo fazer hoje é fazer uma pequena visita, uma amostra, um aperitivo para a exposição do Envelopes Testemunhas Postais da História. Mas, para nós chegarmos lá, eu vou começar pelo projeto como um todo, em que eu vou abrir, e agora eu preciso ver aquilo que estava na tela antes e que desapareceu. Espera um minutinho. Compartilhamento aqui, ó. Pronto. Esse aqui, se vocês entrarem no site testemunhaspostasdahistoria.com.br, vocês vão entrar nessa presença, nisso que vocês estão vendo. Isso é o site do projeto como um todo, que eu vou apresentando a vocês o que ele vai, o que ele propõe, o que vocês podem acessar nisso. O projeto começou com o livro, e este livro, ele está, se vocês clicarem aqui em livro, ele aparece integralmente, totalmente, um PDF do livro todo, e inclusive também na versão inglesa, porque a versão inglesa, que eu vou explicar também, é a versão original. Continuando aqui, vocês podem entrar no audiobook. O audiobook foi uma compilação que nós fizemos e uma gravação dessa compilação, que é um pouco menor que o livro, e é só a narrativa, que pode ser vista também. E, enfim, se vocês clicarem na exposição virtual, que é essa que nós vamos visitar hoje um pouquinho, é que vocês vão entrar nessa exposição. Ao entrar na exposição, vocês entram no texto, como vocês podem ver aqui, é o texto inicial, é um texto de curadoria, onde eu explico como começou toda essa questão dos envelopes. Quando um cidadão britânico, William Katinsky, encontra um envelope endereçado à sua mãe, muitos anos antes, cerca de 30 anos, e ele fica interessado naquele envelope, que foi uma carta enviada por um primo dele, dentro de um campo de internamento, para sua mãe. A partir daí, ele procura outros envelopes, e durante 20 anos ele faz uma pesquisa e uma coleção, ele monta essa coleção. Como essa coleção, como toda essa história chega ao Brasil? Katinsky e o encontro do Katinsky com Ezequiel Rosman, que é brasileiro, estava em Londres na época, do encontro dos dois, da conversa sobre essa coleção, nasce o livro em inglês, e o Ezequiel traz isso para o Brasil, para que a gente possa fazer uma versão em português, que foi feita e foi lançada aqui há 2 anos atrás. Essa exposição que eu vou mostrar, ela foi pensada para ser inicialmente uma exposição presencial. Nós íamos trazer os envelopes e fazer uma exposição presencial. Mas a pandemia chegou antes disso, e nós tivemos que esperar um pouco, não adiantava esperar um pouco, porque a pandemia não acabava, e tudo foi transformado numa exposição virtual. E eu vou ler só um pedacinho daqui, porque eu acho que essa exposição e todo esse projeto tem uma coisa que me leva muito diretamente ao nome desse encontro, desse grupo de vocês, que é o de Segundas Intenções. Porque, na verdade, eu digo aqui, e isso para mim é importante que a gente pare para pensar, que essa exposição tem a esperança de despertar uma reflexão na sociedade brasileira de hoje, que vive uma semelhança bastante grande com o período que antecede a Segunda Guerra na Alemanha, um país no qual a crise econômica e social deu lugar a um governo autoritário, brutal e excludente, que negava o valor da vida humana. Essa semelhança que me impactou imediatamente no começo do projeto é que eu diria que foi a segunda intenção de tudo isso. Se vocês estão entrando nisso, vocês vão entrar nisso que eu chamaria, que é mais ou menos assim, o índice da própria exposição,
Cada selinho desses leva vocês a uma sala da exposição, são 9 salas, e aqui tem ainda um guia de navegação, para que vocês entendam como pode mexer, porque eu quero deixar assim bem claro o seguinte: é uma exposição que tem que ser visitada pelo computador, não pode ser vista pelo celular. Por quê? Porque ela tem narração de viva voz, ela tem uma música e ela tem muito movimento grande dos filmes, das fotos, dos envelopes, enfim, ela é uma exposição interativa. Então, ela precisa de mais força, ela não pode ser vista no celular. Aqui eu não posso abrir nada, porque aqui eu estou trabalhando com slides, mas se vocês abrirem as guias de navegação, vão aprender como faz. E tem aqui também a ficha técnica. O que é essa ficha técnica? Ela ela tem uma lista das pessoas que trabalharam, que estão envolvidas no projeto, e tem uma lista também de todas as instituições e livros e fontes de informação que fizeram parte da pesquisa. Mas agora eu quero até fazer um parêntese, porque eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a algumas pessoas fundamentais em todo esse projeto. Inicialmente, certamente, ao CHCJ, que é o Centro de História e Cultura. Eu estou me engasgando, um minutinho, eu vou beber uma água. O Centro de História e Cultura Judaica, e ao seu presidente, Daniel Clabin, que patrocinou e tornou possível todo esse projeto. Ao Ezequiel, também diretor do CHCJ, e a minha pequena equipe de apoio total, sem a qual realmente isso também não teria acontecido. Toda essa exposição foi desenvolvida na pandemia, o que significa que era tudo feito em Zoom, as pessoas não se encontravam, as pessoas não se conheciam. Eu, que também não conhecia muitas dessas pessoas, a gente foi trabalhando durante toda a pandemia. A Malu, a Maria Lúcia Guimarães, jornalista, que foi a responsável pela pesquisa, que fez contato com museus fora daqui, especialmente com o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, que nos cedeu filmes e fotos, e que foi, para mim, uma parceira integral. Eu quero dar o meu muito obrigada. A Maria de Andrade, que conseguiu reunir de um texto grande e que passa por momentos muito difíceis e complicados da história, ela conseguiu reunir tudo isso numa narrativa que vocês vão ver também, que é uma narrativa que você pode percorrer com bastante agrado, com bastante facilidade. E ao André Valias, o nosso web designer, que com muita sensibilidade, com muita dedicação, transformou tudo aquilo que nós fomos reunidos entre fotos e documentos e envelopes e textos, e chegou ao resultado final que aqueles que chegarem na exposição vão ver, que é especialmente muito bonita. E aqui agora nós vamos começar a nossa visita. Então, eu quero que vocês entendam que o que eu estou trazendo aqui é uma espécie de aperitivo da exposição, porque a exposição é muito maior e tem, como eu disse, tem movimento, tem som, tem narrativa. Mas, para ter uma ideia, e para trocar umas ideias depois sobre tudo isso, nós vamos começar nessa sala 1, que se chama Ascensão de uma Ditadura, e nós vamos começar no ano de 1933, onde a gente chega na Alemanha, onde 523 mil cidadãos judeus alemães eram apenas 523 mil cidadãos alemães. Mas, em 1933, entra um novo chanceler. E esse novo chanceler, que é Adolf Hitler, ele modifica totalmente o destino dessas 523 pessoas, e ele dá início a um capítulo de perseguição antissemita jamais igualado.
Então, aqui nós temos uma imagem de uma Alemanha ainda pacífica, e vamos continuando já para um pulo. Nós vamos chegar aqui em 1938. Quer dizer, se vocês estiverem na exposição, esse pulo não é tão grande, vocês vão seguindo, mas eu aqui só selecionei alguns pontos que achei pertinentes. Aqui em 38, essa fotografia em especial para mim é muito impactante, porque em 38, depois do Kristallnacht, né, em novembro de 38, 30 mil judeus foram presos na Alemanha toda, e 10 mil foram levados para Buchenwald. E essa foto é a saída deles, algumas semanas depois eles são liberados e eles voltam para casa. Então, nós vemos aqui cidadãos alemães, provavelmente professores, doutores, todo tipo de pessoas, bem vestidos em princípio, só que eles voltam para casa de cabeça raspada. Todos eles em Buchenwald tiveram a cabeça raspada. E essa foto que eu acho bastante chocante me leva a essa frase que eu gostaria que a gente lesse e pensasse sobre ela. Porque o Burke, que é um escritor e um político irlandês, que não falou sobre isso, mas ele deixa essa frase em que ele diz que para o triunfo do mal só é preciso que os bons homens de bem não façam nada. E eu passo daí para o documento de viagem do William Katinsky, essa pessoa que fez essa coleção. Esse passaporte foi o que Katinsky recebeu com os pais, ele tinha exatamente 3 anos nessa época, e o passaporte dele levava o J de judeu, em vermelho, e já tinha o nome de Israel acrescentado ao seu nome. Como isso é em 39, a gente vê a data ali, em junho de 39, já mostra uma série de leis que de 33 a 39 tinham sido feitas para ir cortando todos os direitos e todas as possibilidades dos judeus. Mas eu acho que esse passaportezinho, inclusive com o carimbo, ele é muito significativo, um passaporte de uma criança de 3 anos. E daqui eu vou pular já para a sala 2, que vai se chamar O Mundo Sem Sentido. Essa sala fala das crianças que também, por causa dessas leis, elas são expulsas dos colégios públicos da Alemanha, os meninos judeus não podiam mais estar lá, alguns vão para escolas judaicas, outros não têm escola. Mas essa foto em si me trouxe também a coisas que nós estamos vivendo hoje, porque hoje a gente fala em fake news, a gente se preocupa com fake news, mas as fake news existem há muito tempo, e aqui umas fake news eram distribuídas. Esses cartazes são cartazes falando coisas antissemitas, coisas de judeus, que eram espalhadas por todo lugar, e você vê as crianças, desde crianças já estão vendo isso. Então, todos esses momentos me remetem sempre aos momentos que nós estamos vivendo, de certa maneira, e não sei se para vocês também, mas, enfim, ainda em 38, nós vamos conhecer esse rapaz. Nós vamos conhecer o Herschel Greenspan. A história do Herschel também não é uma história muito conhecida, porque ele morava na Alemanha com os pais eram poloneses que viviam na Alemanha, mas mandam ele, provavelmente pelas questões de colégio e tudo, mandam ele para Paris com 15 anos para viver com os tios lá. Ele vive de forma clandestina, porque também não consegue visto francês, e vai trabalhar como mecânico, até o dia em que ele fica sabendo que os pais e a irmã que permaneciam na Alemanha tinham sido enviados para uma cidade
fronteira com a Alemanha, uma cidade polonesa chamada Spassen, acho que é assim que fala, junto com 12.000 judeus poloneses, eles foram expulsos com a roupa do corpo e jogados nessa fronteira. Só que a fronteira da Polônia também não abre as portas para eles, e eles ficam nessa pequena cidade sem poder voltar para a Alemanha e sem poder entrar na Polônia, e organizações judaicas, o JOI, entre outras, é que vão acudir essa população. Esse rapaz pega um revólver, vai na embaixada alemã em Paris e atira e mata um diplomata, quer dizer, o diplomata só morre 2 dias depois, mas ele atira a queima-roupa contra um diplomata alemão. Isso é 2, 3 dias antes da Kristallnacht. E esse gesto desse rapaz, desse menino, é aproveitado por toda a propaganda nazista para dizer que os judeus matavam os alemães, enfim, que vem a Kristallnacht, o que evidentemente não era verdade, porque tudo já estava montado. Mas nós, de certa maneira, fizemos questão de apresentar esse rapaz, que teve um gesto bastante desesperado, mas um gesto até de uma certa coragem, e que a gente ninguém sabe realmente qual foi o fim dele. Não tem mais registro dele, ele é preso e depois some na história. Nós vamos continuar na sala 2, nesse mundo sem sentido, que vai nos levar ao Kindertransport. Agora, é interessante porque em certos momentos em que tem o mal maior, quer dizer, o Kristallnacht, aquela tragédia que foi, dá margem, aqui na Inglaterra, uma lei libera a entrada de menores de 17 anos, menores judeus de 17 anos desacompanhados para a Inglaterra. A ideia desse projeto é que as crianças pudessem ir na frente e depois os pais pudessem chegar à Inglaterra também, migrar e se encontrar. Isso não acontece realmente para muitos deles, mas um grande movimento que vem a se chamar de Kindertransport é organizado, e crianças da Áustria, da Alemanha, da Tchecoslováquia são enviar crianças a partir de 2, 3 anos de idade, crianças pequenas até 17 anos, são enviados para a Alemanha, que recebe eles e distribui, eles são acolhidos em casas que se dispõem a isso, existe um apoio financeiro da comunidade judaica também, e que recebe essas crianças. Na verdade, muitas delas tiveram bastante sorte, no sentido de serem bem acolhidas, em casas que receberam bem, e outros, especialmente os maiores, não tiveram essa sorte, foram para abrigos e depois acabam sendo deportados, como alguns casos que nós vamos ver, que vão sendo enviados para campos de internamento na própria Inglaterra ou no Canadá e na Austrália também. Mas o movimento do Kindertransport parece que salva cerca de 10.000 crianças entre os anos de 1938 e 1940. Quando a guerra eclode, realmente em 1939, aí não era mais possível atravessar as fronteiras dos países, da Holanda, também da onde saíam muito desses comboios, e termina o Kindertransport. E nesse mundo sem sentido, eu também achei que a gente não podia deixar de encontrar com o general Petain e com essa República de Vichy, quando que, em 1941, cria a Comissão sobre Questões Judaicas, que oficializa a perseguição aos judeus na França, nessa França de Vichy, inclusive as crianças. Mas não vamos demorar por aí com ele. E aqui é um movimento
Como eu disse, há um grande momento do mal, parece que também surgiam aqueles outros momentos, as reações do bem, e também na França se organiza um grande movimento chamado OSE, que é Œuvre de Secours aux Enfants, e que reúne e abriga crianças e jovens órfãos franceses, não franceses, enfim, e que trabalha até 1943. Aqui é um grupo deles, aqui é o Château de Mutantan, que foi um dos lugares onde eles ficaram abrigados. Só que em 43 a Gestapo invade e acaba com o movimento, e as crianças, mas muitas crianças realmente foram salvas com esse movimento. E nós aqui já estamos entrando na sala 3. Eu tirei um pouquinho de cada sala, e na sala 3, que se chama de Campos que Cobrem a Europa, nós vamos encontrar um elemento muito importante nesse período todo, que é a questão dos navios. Durante esse período, a gente vai conhecer histórias de navios, de diferentes navios, cada um com a sua tragédia particular, porque o navio era a forma que você podia fugir da Europa para as Américas ou para qualquer lugar que pudesse te acolher, para você tinha que atravessar o oceano. E essa história, que eu acho que muita gente também já conhece, mas ela é bastante impactante, que é o navio Saint Louis, que sai de Hamburgo com 936 refugiados judeus e um não judeu, e vai para Cuba, porque aqueles passageiros todos tinham comprado visto para poder descer em Cuba. A ideia de Cuba é porque Cuba estava vendendo os vistos e a maior parte pensava que de Cuba, de repente, podia ir para os Estados Unidos. Só que, ao chegar em Cuba, eles só deixam descer 29 passageiros. Não reconhecem os vistos e não dão permissão para desembarcar. E o capitão do navio, que é um alemão, Hermann Schröder, tem uma ação bastante interessante, porque ele recebe ordens para voltar, mas ele tenta levar os seus passageiros para algum porto mais seguro. Ele vai aos Estados Unidos, que não deixa desembarcar, depois vai até o Canadá, que também não deixa desembarcar, e ele volta, porque ele não tem mais como, ele volta para a Europa. Nesse meio tempo, o Join também faz algumas negociações e uma parte desses refugiados consegue descer na Grã-Bretanha, outros foram para a Bélgica, França e Holanda, e esses que foram para esses países morrem um pouco depois, porque com o domínio nazista eles são enviados para Auschwitz e Sobibor, que é uma foto do Santo Luís quando está em Cuba, em 1939. E aqui nós temos uma frase, que eu acho uma frase, também devemos pensar nela. O mundo parecia estar dividido em duas partes, aqueles lugares onde os judeus não podiam mais viver e aqueles onde não podiam entrar. É uma frase de Chaim Weizmann, que vai ser o primeiro presidente do Estado de Israel, e é a descrição que ele consegue fazer do mundo naquela época. Vamos continuando na sala 3, e vamos entrar numa coisa chamada campos de internamento. Quando nós começamos o nosso trabalho e a nossa pesquisa, eu, na verdade, não sabia o que era um campo de internamento, poucos de nós tínhamos ouvido falar de um campo de internamento, porque a maior parte das pessoas conhece campos de concentração, campos de morte, e depois os campos de DPs, de pessoas deslocadas. Mas campos de internamento eram outros tipos de campos que vão cobrindo a Europa e muito no Reino Unido e nas suas colônias. Parece que tinham mais de 1.000 campos. A que se destinavam esses campos? Destinavam a botar pessoas, cidadãos ou não cidadãos, pessoas que tivessem origem em países considerados inimigos, ou seja, alemães, japoneses e italianos,
para que ficassem separados da população local. E esses campos eles eram muito variados. Tinham campos com condições razoáveis, condições de vida razoáveis, e tinham campos muito precários, sem infraestrutura, sem abastecimento, com problemas de alimentação e tal. Eram muitos, como eu disse, no Reino Unido eram mais de 1.000, existiam outros pela Europa também. E a maior parte desses envelopes que nós estamos chegando aos envelopes também, eles vêm desses campos de internamento. Porque, naquela época, a única possibilidade de comunicação era o Correios. E é muito notável o papel dos Correios, que, em plena guerra em toda a Europa, ele funcionava. Ele levava cartas que saíam desses campos ou das pessoas que estavam nos países ocupados e que, às vezes, levavam 1 mês, 2 meses para chegar, mas chegavam, e o que eram essas cartas? Eram pedidos de ajuda, eram avisos de que, bom, eu estou vivo, você está viva, ou não está, o outro está vivo. Eu acho que eles, na verdade, eram mensageiros de emoção, eram mensageiros de pedir, de momentos de muita angústia. Então, aqui, por exemplo, é um serviço esse papel aqui é um serviço de correspondência, tinha vários truques, várias maneiras deles fazerem essas correspondências circular, e aqui, então, dizia como é que podia ser feito, o número de palavras, etc. E aqui já entramos nos envelopes, porque essa questão dos envelopes é interessante, muita gente pergunta, mas por que envelopes? Cadê as cartas? As cartas, eu não sei cadê. Ele não procurou as cartas, ele trabalhou com os envelopes. Mas o que você pode, quando você presta atenção, quando você pensa, bom, então eu vou olhar para esse envelope e ver o que esse envelope vai me dizer, você tem uma leitura muito grande do contexto em que isso estava ocorrendo, porque elas todas vêm com marca de censura. Algumas vêm com marca de 3 censores diferentes, em 3 países diferentes, em 3 línguas diferentes. Todas passam por censura. Você tem o endereço para onde foi enviado e você tem a resposta ou não tem a resposta do destinatário. Então, você tem um remetente, você tem um destinatário e você tem o caminho desses envelopes. Esse, por exemplo, andou pelo Canadá, foi aberto pelo censor. Mas esse envelope aqui, que eu escolho como exemplo, ele praticamente atravessa o mundo. E, naquele mundo confuso, ele sai do Rudolf Bamberger para a mãe dele. O Rudolf estava num campo de internamento, manda para a mãe que ainda está na Alemanha. Quando chega na Alemanha, a mãe não está mais lá, então o correio explica que não tem, que o destinatário não mora mais lá, volta para onde está o Rudolf, só que o Rudolf não está mais no primeiro campo que estava, então está aqui nota entrando em Canadá, aí vai de novo procurar a mãe, que também nunca mais acha, procura o Rudolf em outros campos, ele fica rodando pelo mundo atrás do seu remetente, nunca chega a ele, mas ele dava quase que a volta ao mundo naquela época tão difícil e que nos faz pensar como era, quer dizer, como havia uma responsabilidade do correio e o que significava para esse rapaz, esse menino que mandou essa carta, para essa mãe que não recebeu essa carta, tudo que está envolvido, tudo de emoção, tudo de drama, tudo que tem num envelope como esse. Então, ele é um exemplo bastante interessante do que os envelopes podem contar, e aqui são outros envelopes que vão contar depois a história de Xangai, que foi um porto seguro para cerca de 20.000 judeus, porque Xangai tinha porta aberta, deixava entrar mesmo sem grandes documentos, e para lá foram cerca de 20.000 judeus, e tem toda uma história que se desenvolve em Xangai, que está contada na exposição, vocês podem ler com detalhes, é bastante interessante. Então, aqui são cartas que chegavam a Xangai, muitos pela Sibéria,
porque no começo a Rússia era aliada da Alemanha, deixava passar, depois não passa mais. Na verdade, como eu disse, aqui tudo é um aperitivo, gente. É um aperitivo para que, se vocês se interessarem, forem olhar a exposição, porque lá tem todas essas histórias. Algumas dessas, muita, a maior parte, está no livro, algumas nem estão no livro, já foram resultados da nossa pesquisa. Mas, e aqui, por exemplo, que não está no livro, é uma foto de 23 cantores de sinagoga que estavam abrigados em Xangai. E por que eu botei essa foto? Porque aqui, esse alto aqui de óculos, é o senhor Joseph Aronson, que chega no Rio de Janeiro em 46, se não me engano, vai ser cantor, foi cantor da ARE, era o cantor oficial da ARE, aqui no Rio do Rio, na Associação Religiosa Israelita, até o fim da vida, durante quase 30 anos. Ele se salva em Xangai com o pai, a mãe e a irmã, que ainda não tinham conseguido ir, não se salvam, morrem, ele, mas essa foto, por exemplo, está no Museu da Pessoa, é o acervo do Heranças e Lembranças. E na Força da Vida, na sala 5, tem algumas histórias edificantes de pessoas que conseguem sobrepujar esse período de vida. E esse rapaz aqui é o Wolfgang Rapp, que depois ele passa a se chamar William Rapp. Ele é o autor da carta que foi enviada para a mãe do William Kaczynski. Ele é o primo do Kaczynski, que estava num campo de internamento com 17 anos no Canadá. Tem várias peripécias da vida dele, a gente conta isso na exposição. Ele depois se forma, torna-se um cientista brilhante. E a gente ficou sabendo, isso não está no livro, a gente conheceu melhor a vida dele, porque nós descobrimos um filho adotivo dele, ele casou-se com uma viúva que tinha um filho, e ele ainda vive no Canadá, com ele nós trocamos correspondência, e foi ele que nos mandou todo o material sobre a vida do Wolfgang, tudo que aconteceu, e ele diz uma coisa muito bonita, né, que eu também não esqueci dessa carta, que para ele, para a mãe dele, a mãe era viúva, ele já era filho dessa viúva, foi uma bênção, foi uma grande sorte na vida ter tido o William como um pai adotivo, que ele era uma pessoa muito doce e bastante triste. Então, é uma história que não está no livro, é uma história nossa. Continuando com a força da vida, a gente vai para esse tipo de registro que são inúmeros. Tem alguns aqui, tem muitos que todas as pessoas em vários lugares são recolhidos, que são expressões de arte, que nos campos de concentração, nos campos de extermínio, as pessoas, de alguma maneira, conseguiam fazer. Conseguiam, quando eu digo conseguiam materialmente, porque conseguiu algum material, mas conseguiam tirar naquele momento tão trágico a vontade, o desejo de se expressar. Esse aqui é uma ilustração de Eva Lippold no campo de Gurs, na França. O campo de Gurs era um desses campos de internamento, não era o pior, era um campo em que se podia, algumas pessoas conseguiram fugir, era um campo que ainda permitia isso. E aqui é uma partitura do Victor Ullmann, que é um compositor bastante conhecido, ele deixa uma ópera feita, e ele estava preso em Theresienstadt, e Theresienstadt, que era um campo de exemplo, que eles mantinham uma certa fachada para que pudessem escapar, enfim, os alemães de uma visita da Cruz Vermelha ou essas coisas. Ele vai para Auschwitz, ele morre lá, mas ele deixa com uma pessoa que era uma espécie de
bibliotecário no campo, ele deixa as suas partituras que depois vêm a público. E essa ópera é representada. A Hannah Arendt, ela estava em Gurs. Ela consegue sair de Gurs com a ajuda do Gareth Fry, que é uma das pessoas que se dedicam a ajudar essas pessoas, e ela deixa, entre outras coisas, essas frases. A gente pode pensar também. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. A Hannah Arendt, como vocês devem saber, ela consegue chegar aos Estados Unidos e é uma das filósofas mais estudadas hoje em dia. Voltando um pouquinho à França, isso aqui é uma foto de Drancy, que era um campo péssimo, e serviu de última parada para 63 mil judeus da França, e daqui eles foram enviados para Auschwitz e Treblinka. Era um prédio inacabado, que não tinha sido acabado, onde as pessoas eram enviadas e daqui eles eram uma espécie de parada. Fica pertinho de Paris, Drancy. E vamos continuando com os envelopes, e dar uma parada, porque a Cruz Vermelha teve um papel muito importante durante essa correspondência de guerra, e ela tinha era um formulário, você tinha direito a escrever 20 até 25 palavras, mandar, se você pagasse um pouquinho mais e encontrasse o seu destinatário, ele podia escrever atrás e mandar de volta. No livro, vocês vão encontrar a correspondência da mãe do Kaczynski com a sua irmã, que é a mãe daquele Wolfgang, e que fica na Alemanha e morre, não consegue, ela e o marido, mas a mãe do Kaczynski já está na Inglaterra. Então, toda a correspondência dela, as últimas trocas, foram feitas nesse tipo de papel de correspondente. E aqui, graças a Deus, chegamos na sala 6, onde a guerra acaba. E eu fiquei pensando que, gente, a gente pensa, puxa, a guerra acabou, que coisa boa, todo mundo está livre, que coisa boa, né? Que coisa boa, a guerra acabou. Só que, ao final da guerra, a Europa estava tomada por sobreviventes sem família, sem endereço, sem documentos, sem dinheiro, e egressos de países e campos diferentes, muitos dos quais eles não podiam voltar, à procura de um destino. Então, nesse momento, é assim que a Europa se encontra, e as pessoas que são liberadas, muitas não têm para onde ir, não tem como ir, não tem nada. Então, como eu disse lá na frente, é nesses momentos que surgem grandes iniciativas também de apoio. Então, esse UNRRA se organiza para ajudar pessoas. E o que acontece? São feitos novos campos para acolher essas pessoas. Então, as pessoas que conseguiram se salvar dos outros campos são colocadas em novos campos, que são chamados campos de DPs, de Displaced Persons, para que eles pudessem esperar e ver o que podia acontecer com eles. Essa foto é uma foto também bastante pungente, eu diria. E vamos encontrar uma história muito interessante, que é essa de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen foi um campo de concentração péssimo, com histórias horríveis. Ele fica na zona britânica, na Alemanha, mas fica na zona britânica. Ele é recuperado, ele é praticamente arrasado e vira um campo de DPs, que recebe 11 mil pessoas, todos judeus. É o único campo, é o maior campo de DP da Alemanha e é onde só vão os judeus. E daquele lugar onde tanta morte tinha acontecido, começa a voltar à vida. Então, a imagem que me fica é de uma terra arrasada, onde jogam-se umas sementes de algum jeito e que começam a brotar. Então, você vê aqui
um casamento em Bergen-Belsen, em 1946, um ano depois do fim da guerra, e dentro e no livro e na exposição vocês vão ver vários outros documentos de bar mitzvah, nascimento, trocas de comemorações que se passam em Bergen-Belsen. Uma coisa interessante também é que os britânicos propõem às pessoas, aos sobreviventes, que troquem o nome, porque Bergen-Belsen é um nome bastante trágico para todos eles. Mas eles recusam, eles preferem manter o nome, e é lá que isso tudo vai acontecer. Essas coisas não estão no livro, gente. Essas coisas estão só na exposição, é o fruto da grande pesquisa e da persistência da Malu. E em Bergen-Belsen, como tinha só judeus e tantos judeus, acabou que se desenvolveram muitas atividades políticas. Havia muita manifestação, muita pressão para poderem emigrar, para poderem sair de lá, para irem para Israel. A Inglaterra não permitia, porque naquele momento havia todo o problema com... Já havia um problema com os árabes, e Bergen-Belsen era um celeiro de manifestações e de pressão. É uma história que vai de um campo de concentração a um campo de vida e a um campo de revolta. Até que, em 47, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprova uma resolução que estabelece um Estado judeu na Palestina. Aqui tem uma carta que foram enviadas aos milhares para as Nações Unidas, o Trigveli, que era, na época, o secretário-geral, e essa carta solicita que eles possam sair, possam emigrar para Israel, que possam sair, permanecer em campos numa terra que é a terra dos meus inimigos, dos assassinos da minha família. Então, essa carta tem muitos exemplares dela, que era uma forma de pressão, até que em 48, enfim, o Estado é declarado em 14 de maio, com toda a emoção que isso traz, obviamente, e começa a imigração para Israel. E o Martin Luther King diz isso, não tem nada a ver com isso, mas é uma frase que ele disse nos Estados Unidos, mas tem tudo a ver com isso se nós pensarmos no significado dessas palavras. No silêncio dos nossos amigos. E aqui nós temos algumas fotos de pessoal, sobreviventes que estavam em Chipre, presos em Chipre, não podiam sair, mas estão chegando em Israel. Aqui pessoas que estão já em Israel esperando, enfim. São fotos. E aqui tem alguns dados estatísticos que peço que vocês prestem atenção. Em 1933, tinha 15,3 milhões de judeus no mundo, em 1933. Cerca de 6 milhões são mortos pelo nazismo. 1,5 milhão de crianças. E, atualmente, existem cerca de 14 milhões de pessoas que se consideram dentro do povo judeu. Ou seja, hoje, mais de 80 anos depois, ainda não tem o mesmo número de judeus no mundo. Ainda falta um pouquinho. Mas, hoje, tem mais de 84 milhões de pessoas deslocadas no mundo. Pessoas que a gente acompanha nos jornais, acompanha no mundo inteiro, e que ainda hoje conseguem morrer no mar, encontram as portas fechadas. Continua. E nós vamos chegar, então,
a Sala Brasil. Vou explicar para vocês o que significa a Sala Brasil, que não está no livro. A Sala Brasil foi criada por nós para essa exposição, porque nós pensamos que, enfim, nós estamos no Brasil, é uma exposição no Brasil, alguma coisa nós temos que contar sobre como era a questão da imigração no Brasil. O Fábio Koifman, um historiador bastante conhecido, pesquisador desse período todo, ele escreveu o nosso pedido, um artigo sobre tudo isso, que vocês, dentro da exposição, vão poder, é só clicar, tem um aviso, clique aqui, vocês vão ler, é um artigo inteiro onde conta qual eram as leis, qual era o contexto político, como se passavam as coisas, de forma que havia toda aquela lei que proibia ou dificultava muito a entrada de semitas no Brasil. Então, nesse período onde milhões de pessoas estavam procurando um porto, o Brasil não parou de receber. Antes, ele até recebia razoavelmente bem, e naquele período, então, as portas se fecham também no Brasil. E aqui eu faço assim, um históricozinho da imigração. Tem um artigo do Fábio, que você pode acessar clicando. E o que nós pensamos que íamos mostrar um pouco do que aconteceu com esses poucos que conseguiram entrar. Então, através de alguns fragmentos, na verdade, foram algumas coisas que a gente foi conseguindo, alguns documentos, algumas fotos, algumas envelopes e cartas, e que mostram o que aconteceu e como que esses imigrantes que chegaram aqui através de algumas brechas das leis que proibiam, qual foi o desenvolvimento deles nessa terra. Aqui é uma página de um jornal Ídris, que eu não sei qual é, porque eu já tinha isso e usei, mas que mostra anúncios de estabelecimentos, isso deve ser na década de 40, 30, 40, alguns são em ídis, outros são em português, e mostram um pouquinho o que alguns desses imigrantes já estavam fazendo. É só uma amostragem. E nós selecionamos alguns para realmente serem exemplos. Eu começo com a imagem de um navio, que é uma imagem icônica de época mesmo, os navios, que trazem Ana Zuckerman, trazem ela com 16 anos da Romênia, em 36, e ela não vem fugindo do nazismo, ela vem fugindo de uma situação de pobreza. Eram 9 irmãos, ela era a quinta desses 9 irmãos, 4 já estavam no Brasil, trazem ela, e ela é a última que consegue vir. Então, tem a história dela, tem algumas fotos que a gente reuniu. Tem a história de Sally Schmidt, que também foi cantor, veio e conseguiu chegar através... Aqui essa carta que avisa que ele vai poder entrar foi assinada por Guimarães Rosa, em Würzburg, mas foi conseguido aqui não está aqui, está pelo filho dele, que já estava no Brasil, e que aqui está vendo um telegrama, e que consegue trazer o senhor Schmidt e a mulher para o Rio de Janeiro. Ele também ele fica sendo o cantor da área. Essa é uma história do Claude, que é uma história interessante, de outro navio, o navio Alcina, que também ficou bastante conhecido. Eu não vou contar as histórias. Vocês depois procuram. Se quiserem, vocês entrem na Sala Brasil, tem as historinhas todas. Eu só estou mostrando, acho que já temos quase 1 hora que eu estou aqui falando. Então, depois a gente vê. Isso aqui é um outro alemão que chegou, Hans Wilsmerdorfer, e que ele tem os seus bens retirados pelo Brasil, porque ele era um alemão, não importava que ele era judeu, mas, enfim, ele consegue sobrepujar tudo isso, torna-se dono dessa loja que até hoje existe, na Constante Ramos, Avenida
na esquina com a Avenida Copacabana, é uma loja muito tradicional, foi dele. Aqui são exemplos que o Henrique Sammet, que é um historiador que muitos de vocês conhecem, que ele guardou da família dos pais poloneses, que foram os imigrantes. O Henrique já nasceu no Brasil. Então, é interessante essas amostras, porque você tem escritas com caracteres em ídis, você tem escrito com caracteres latinos, em polonês, em ídis, em várias línguas, enfim, é um exemplo do que era uma família naquela época, distribuída pelo mundo. E com essa frase, eu praticamente termino, que também é a frase de um filósofo judeu que se suicida na fronteira com a Espanha, não, quando ele tenta fugir e não consegue. E essa frase, de certa maneira, também explica a seleção de exemplos, por que a gente selecionou esses exemplos e não outros, talvez mais conhecidos ou mais famosos. Então, eu termino por aqui essa apresentação. Espero que eu tenha aberto o apetite de vocês para chegarem na exposição, que ela tem muito mais e ela é bem interessante de percorrer, mas aí eu abro para perguntas, comentários, questionamentos, o que vocês quiserem. Peço a Suzana, então, que faça essa conexão, que eu acho que tem que ser feita com o chat, né? Isso. Isso. Então, eu vou fechar aqui a parte dos envelopes. Isso. E ok. Quem tiver pergunta... estamos nós aqui. Parabéns, Suzane. Quem que está falando? Henrique Samuel Charenfis. Fantástica a tua colocação. Fiquei emocionado. Obrigado, Moisés, sempre por me convidar para assistir às Segundas Intenções. Fantástico, muito obrigado. Ele é emocionante mesmo, vou te dizer, Henrique, porque eu que já sei quase que de cor, que trabalhei 2 anos com isso, que já vi tudo isso 500 vezes, eu estava contando para vocês, eu fui sentindo que de novo estava ficando emocionada de novo. Não tem jeito, né? Acaba que mexe com a gente mesmo, mas que bom que vocês estão sentindo também. É isso aí. Parabéns, Suzane. Quem está falando é Davi Albagli. E aqui aproveito e cumprimento o Moisés, que está surgindo na minha tela, e um dos que plantou a semente dessa grande árvore, que são os encontros da segunda-feira. Graças a vocês. Eu acho que a Shahaya tem uma pergunta, ela está com a mãozinha levantada. Quem quiser fazer pergunta, por favor, pode fazer. Toca a mão e... Boa noite a todos, boa noite, Suzane. Olha, eu fiquei assim maravilhada com a inteligência dessa montagem, porque ela faz um caminho para você pensar, não é só no que diz Hannah Arendt, do que diz... Todos os pensamentos são importantes, e aquela parada depois da guerra, que parece assim, agora vamos para a felicidade. Não. Aí que começa outra trajetória para o judeu, sem saber para onde ir. Eu sou filha dessa leva, chegamos no Brasil em 50, então sou testemunha de muita coisa do que você falou. A minha mãe casou com um vestido desse que você mostrou, das noivas, era o mesmo vestido para todas. Posso imaginar. O vestido, a outra casava. Eu tenho fotos disso. Então, achei fantástica a apresentação. Eu vou ver tudo devagarinho, vou ouvir. Muito inteligente. Eu acho que o destaque maior é a puxada pela, sabe, a sacada que vocês tiveram nessa montagem, de fazer um caminho de cartas, mas fazer um caminho de vida e morte, né? Para onde se ia, para onde se vai, quantos ficaram e quantos perdidos, no mesmo sentido ainda hoje, né? E comparar com o momento de agora. Muito, muito inteligente. Muito obrigada. Obrigada. Que bom. Eu fico muito contente que ela consegue, que vocês nem viram a exposição, né? Mas a exposição ainda é mais emocionante do que tudo isso,
E é sempre a nossa dúvida, assim, a minha dúvida, será que nós vamos chegar ao que eu queria, ao que a gente queria? E parece que até hoje tem tido muito retorno mesmo de pessoas que é veem. muito instigante, sabe? Você ir lá para ver mais um pouco melhor, porque você vai acabar se conhecendo melhor. É a sua história que está ali, a nossa história, né? E a nossa esperança. Muito, muito obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês. Cima. Liga Não o tem microfone. som, Cima. Ela está sem som. Parabéns, uma exposição maravilhosa, emocionante, muito, muito, muito emocionante. E eu queria saber, o site é aquele que você falou no começo, Testemunhas postais, tudo junto, testemunhaspostais.com.br, só. É normal, é esse mesmo, né? É esse mesmo. Maravilhoso, parabéns, um abraço grande, muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Davi. Suzane, mais uma vez, os parabéns, mas eu queria registrar uma coisa. Você foi o nosso grande tutorial da exposição. Eu tentei, hoje à tarde, num tempo restrito, estava devendo essa olhada desde que você me enviou, ver a exposição. E realmente eu tirei só o proveito grande da exposição, com você sendo o nosso tutorial. Por vezes a pessoa se perde no meio da dinâmica virtual que tem que viver. Isso é um problema que nós temos, né, Davi? Eu, por exemplo, tenho sempre muito, a parte de hoje, o que está mais me preocupando era essa história da tela, de saber abrir, de saber fechar. No começo, eu também já estava tudo pronto, eu acabei me complicando um bocadinho, mas depois isso faz parte da vida que a gente, do mundo que a gente tem. Mas se você abrir ali com aquele guia que tem, ele te explica melhor como você pode mexer, porque as pessoas não percebem que tem uma travessazinha do lado direito que te permite mover a tua vontade. Você pode subir, descer, voltar, parar, vou começar de novo, sabe? Você começa a mexer naquela tela da maneira que você quer. Você pode parar para ler de novo, você pode voltar para ver uma coisa que você quer ver de novo. Então, aquela barrinha que fica à direita, ela te ajuda muito. Exige uma certa concentração, mas depois que você aprende, aí é um prazer, realmente é que nem ovo de Colombo, mas, mais uma vez, meus parabéns para toda a equipe. Um abraço. Quem é que entrou? Alguém escreveu aí sobre o Alsina. Quem foi? Mas já saiu. Alguém acabou de escrever que alguém da família veio no Alsina. Cláudia Heller, quem fala, aqui escreveu a história do navio Alsina. Sim. Mas você conhecia ou era alguém da tua família? Não, estou lendo aqui. Alsina? Eu estou lendo aqui, eu sou Sônia, estou lendo o chat. Tá. Navio Alsina. Suzane, vocês têm resposta assim de jovens? As pessoas comentam, jovens do... Isso é que eu quero. Resposta de jovem, na verdade, eu tenho de um, que depois eu conto para vocês. Mas eu quero aproveitar essa reunião, porque o nosso próximo passo... A exposição, na verdade, recebeu bastante divulgação, né? A gente teve uma resposta bastante grande, a gente recebe coisas, sei lá, do Ceará, do Vale do Jequitinhonha, um professor de universidade, sei lá, recebemos coisas assim de outros lugares do Brasil, então ela está sendo distribuída de alguma maneira, está bem divulgada. Mas a nossa próxima intenção é fazer um projeto educativo, faz parte do projeto, criar um projeto educativo para que essa exposição, ela, na verdade, ela é uma aula de história. Se alguém quiser, um professor de história, quiser aproveitar isso para trabalhar uma aula de história, ele tem um instrumento muito bom, muito interessante para o jovem.
Então, nós vamos começar a montar aí um projeto educativo para escolas judaicas e não judaicas, escolas públicas e privadas. Todas aquelas que quiserem nos receber, nós vamos montar isso para ver se conseguimos chegar aos jovens. Porque eu digo a vocês, eu tenho netos, vários netos, e é muito difícil conseguir que um neto fique tanto tempo olhando. Eles olham muita coisa, mas eles olham tudo em 5 minutos e meio no máximo. Só que eu tenho um que fez 22 anos e ele é quem me ajudou a montar esse PowerPoint, ele que me ajuda aí quando eu fico enrolada com o computador, e ele acabou que teve que percorrer a exposição comigo, porque ele estava me ajudando a separar o que eu queria e tal. Então, ele foi pego, ele gostou. O que ele fez? Ele foi ver, os pais já tinham visto, meu filho, mas ele foi ver com os pais da namorada dele, que não são judeus, e com quem ele ia jantar, não sei o quê, e ele viu a exposição toda, gente. A exposição você vê toda, leva 1 hora e meia, no mínimo, se você for vendo e lendo os textos. Ele viu, e ele depois me ligou para dizer, vó, eu gostei muito. Então, para mim, valeu muito, porque ele é o típico menino, rapaz, que mexe com todas essas coisas muito, ele trabalha também com coisas de computador, faz faculdade, enfim. Mas ele quando consegui, quer dizer, quando aconteceu dele parar para ver, ele não me diria se ele não tivesse gostado. Então, isso me dá esperanças que se a gente conseguir fazer com que jovens vejam, eles possam realmente tirar alguma coisa, porque entra nisso aquilo que eu falei no começo, que é realmente uma questão importante, é que nós estamos vivendo um momento que tem muitas coisas em comum, assustadoramente em comum com aquele momento da Alemanha. Então, e a necessidade de parar para pensar, a necessidade de parar para entender o que está acontecendo e o que significa o silêncio de pessoas que não deveriam estar em silêncio, a anuência de outras pessoas que é impossível a gente imaginar que eles possam concordar com tudo isso, isso está tudo aí. E esses jovens têm que poder ver isso, esses jovens também têm que parar para pensar nisso. Então, é uma ambição que eu tenho, se tiver entre vocês alguém que tenha alguma interseção com escolas ou com professores, podem voltar a mim, a gente vai fazer um esforço para fazer esse projeto educativo. Eu estou vendo aqui, desculpe fazer isso, mas eu estou vendo aqui Márcio Grossman. Você é Grossman ou Grossman? Grossman. Né? Mas eu não sou parente, eu não sou parente. Você não é meu parente, não, né? Não. Oi? Eu nunca... não é meu parente, pois é, porque o lado da minha mãe é Grossman. Não, mas você... Não, Volkmann é o nome do pai dos meus filhos, mas o Grossman, a minha mãe era Grossman. De repente a gente é primo e nem sabe, hein? Não sei, pois é. Da onde que é a tua família? Que lugar que é? De lá, é da Romênia. De lá, da Romênia. E aqui vieram para a Bahia. Tinha uma grande família Grossman na Bahia, onde eu nasci, inclusive. A minha esposa, por acaso, é baiana, mas eu conheço a família Grossman de Salvador lá. Pois é. Eu nasci lá. Valdemar, Rebeca, isso. Então, eu sou sogro da dona Edith Zaverucha. Talvez você conheça ela. Da Zaverucha, tá. Conheço o nome, assim. Zaverucha era o nome que circulava na minha casa. Tá bom. Mas já que deixaram eu falar, eu queria até te falar um negócio interessante. Você falou sobre essa sua palestra, eu achei muito legal, e você falou sobre Drancy. Eu sou meio fanático de estudo na Guerra Mundial e eu pesquiso muito quando eu tenho a oportunidade de ver esses museus. Até uma dica que eu estou dando para o pessoal aí, que é um museu muito pouco visitado. Existe um museu em Drancy, lá perto de Paris. Você pega o RER e você salta, acho que, se eu não me engano, são 2 estações antes do aeroporto Charles de Gaulle. Eu, por acaso, estava passando, fui numa feira de construção, e eu passei na cidade e falei, Drancy, eu conheço era um campo de pouso dos franceses antes de ir para Auschwitz.
e lá tem um material muito grande sobre cartas e desenhos de ex-prisioneiros de lá. Então, uma dica que eu dou, quem quiser, é um museu muito pouco frequentado. Até perguntei para o pessoal não vem aqui, porque é meio longe de Paris. É uma cidade hoje que, basicamente, quem tem lá são imigrantes muçulmanos, né? É um vilarejozinho pobre perto de Paris. Mas quem tiver oportunidade de ir no museu, tem um museu lá que fica exatamente onde esses prédios ficavam situados. Eles foram destruídos, não tem mais, né? Os edifícios, né? Eram edifícios assim de 6 andares que estavam inacabados, você falou, e lá eles botaram judeus que faziam pouso para ir a Auschwitz depois, né? Os trens pegavam eles lá. E lá tem um monte de cartas e fotos e desenhos. Me impressionou muito esse museu e ele é muito pouco conhecido. Então, uma dica que eu estou dando para o pessoal, quem puder ir na França, perca um pouquinho de tempo e vá nesse museu de Drancy, que é um museu muito interessante lá e tem muito tipo mais ou menos uma exposição parecida com a sua. E outras coisas, né? Lá tem roupas, etc. E tal. Mas vale a pena, conta a história toda desses judeus franceses que foram exterminados lá. A história dos judeus franceses é uma das histórias que a França não gosta muito de contar, né? Ela procura não falar, não contar, e realmente eu do meu lado eu faço sempre questão de trazer à luz quando posso, porque eu acho que hoje em dia eu respeito a Alemanha. Estou até com o livro aqui que eu comprei lá, esse livro aqui, ó. Olha aí, Drancy. Olha lá, Malu. É um livro enorme. É o próprio. Tem um monte de cartas, está vendo? Desse tipo. É mais ou menos muito parecido com a tua exposição. Eles têm muita coisa de desenhos, está vendo? Aqui dos prisioneiros, né, que ficaram lá, né? E em Paris tem um museu do Holocausto, né? Em Paris é um museu pequeno, mas existe, né? Esse pessoal costuma ir porque é em Paris, mas esse de Drancy, um dia que eu fui, eu estava sozinho lá, não tinha ninguém. Eu perguntei ao cara, ninguém vem aqui? Falou assim, pouquíssimas pessoas sabem da existência desse museu e ninguém vem. E existe esse museu lá. Provavelmente ele não é muito divulgado também. Essa é uma coisa que sempre me impressiona muito, que as pessoas naquela situação, se a gente parar para imaginar a situação dessas pessoas num campo desses, ou enfim, não dá. E essa necessidade, essa capacidade de fazer um desenho, de fazer uma música, de escrever uma poesia, de fazer alguma coisa que era, na verdade, era o último grito de dizer eu vivi, eu estava vivo, eu passei por aqui. Eu acho isso muito emocionante. Essa parte de arte que vai sendo encontrada o tempo todo é uma das coisas que mais me emocionam. É verdade. Para mim eu tive interesse em Stadt, tem uma exposição grande de desenhos, né? Tem desenhos de crianças, interesse em Stadt, mas interesse em Stadt eles ainda facilitavam um pouco isso, porque interessava eles. Era o melhor campo para eles, né? Pelo menos. Era o que eles mostravam para a Cruz Vermelha, para ver como os judeus não eram tão maltratados assim. Exatamente. Eu acho que o Isaac está com a mão levantada também. Isaac. Cadê o Isaac? Estou aqui. Boa noite. Parabéns, Suzane, pela tua exposição. Eu sou de Curitiba. Opa! Vocês têm um museu aí. Eu sei. Foi meu primo que doou, meu irmão que construiu. O Márcio falou uma coisa interessante. Quando eu estava na França, em Dunkerque, a população de Dunkerque não sabia da existência, poucos sabiam da existência, ou faziam de conta que não sabiam da existência do museu da Operação Dínamo, que aconteceu lá. Foi a retirada de 400 mil soldados franceses e ingleses, embarcações, inclusive embarcações pesqueiras. Foi uma operação criada por Churchill. Inclusive, é muito interessante, tem um filme sobre isso. Tem um filme fantástico sobre isso. Exato. O que eu achei interessante da tua exposição é o seguinte: você não pensou em criar painéis móveis para levar essa tua exposição como uma exposição itinerante às comunidades? Porque eu nunca tinha ouvido falar em vocês. E olha que eu pesquiso muito sobre judaísmo, sobre guerra. Minha mãe era sobrevivente de campo de concentração. Meu pai estava no navio quando estourou a guerra, perdeu a família toda, menos um irmão.
Então, toda essa parte da história ela tem que ser levada ao conhecimento das pessoas, certo? Para você ter uma ideia, o Museu do Holocausto de Curitiba recebe diariamente ônibus e ônibus de alunos de escolas o ano inteiro, de outras cidades, de outros lugares. Eu não sei se é o museu que também patrocina o transporte, que deve ser. Então, você veja bem, você levando isso para as outras comunidades, em forma de painéis, isso pode ser levado às escolas, pode ser levado... O próprio Museu do Holocausto de Curitiba tem um sistema de itinerante de museu. Já foi a Brasília, já foi a outros lugares. Seria interessante você entrar em contato com o Carlos, no Museu do Holocausto aqui de Curitiba. Olha, Isaac, eu vou te dizer o seguinte, se você tem conhecimento lá e quiser também mexer os pauzinhos, eu vou te agradecer. Eu tenho muito interesse que fique lá no museu. Agora, eu acho que hoje em dia, eu entendo o que você está falando dos painéis, mas, ao mesmo tempo, eu acho que hoje em dia essa questão virtual é a questão que os jovens veem. Então, se tiver lá se o Carlos topar botar lá a exposição dentro de um programa, dentro de um computador lá, e que possa ser acessado, tem um monitor que mostre, porque a exposição ela é muito viva. Quando você for ver, ela é muito viva, sabe? Tem o canto da mãe do Catice, que era uma cantora, a gente tem a voz dela, tem música judaica, tem a narração, e tem uma coisa desses envelopes que caem, que viram, que saem, tem os filmezinhos que estão ali do lado, que aqui era uma fotografia, mas alguns deles são pequenos filmes que o Museu dos Estados Unidos deixou que a gente usasse. Então, tem essa parte de movimento que é muito interessante. Mas a gente pode conversar. Eu tenho muito interesse que isso chegue às escolas, em geral. Inclusive, tem uma pessoa que está assistindo a live hoje de Curitiba, uma pessoa que eu gosto muito, ela é historiadora e uma grande pesquisadora sobre o Holocausto, que é Blima Lourdes. Certo? Ela também está. Se você pegar com o Beto o meu telefone, etc., depois, me liga, a gente conversa e... Tá bom. Vou até tomar nota. O que eu posso alinhavar, certo? Exato. Que aí eu preciso em contato direto com o Carlos e vocês podem ver o que vocês podem fazer. Ver o que pode fazer, o que interessa. O que é importante é não deixar a história morrer, certo? Porque essa exposição e esse site ele vai ficar acessível, no mínimo, até o fim do ano. Depois nós ainda temos que parar para pensar como é que depois ele vai poder ser acessado, mas até o fim do ano ele pela internet pode ser visto. Depois não sei, vamos ainda pensar. Mas acho que o Museu do Holocausto de Curitiba tinha que usar isso. A gente está aí com isso pronto, tem que usar. É um terreno maravilhoso. Vamos falar, Isaac. Exato. A gente troca ideias. Para ter uma ideia, a exposição do museu hoje é apenas uma pequena porção do patrimônio do que o museu possui de coisas sobre o Holocausto. Eu imagino. Exato. Cartas, por exemplo, tem muitas. Quando nós começamos a procurar envelopes são difíceis de achar, porque as pessoas abrem envelopes, jogam fora, às vezes arrancam o selo, quem se interessa por selo, e ficam com as cartas. Então, quando eu comecei a procurar envelopes, as pessoas não tinham envelopes. As pessoas têm cartas, mas cartas tem muitas. Só que algumas cartas são incríveis, valem a pena de ser vistas também. Justamente. Hoje em dia, inclusive, quando uma empresa recebe uma carta, ela abre e grampeia o envelope. Quando uma pessoa recebe uma carta, ela joga o envelope fora. É a primeira coisa que ela faz. Isso sempre foi um praxe. Mas eu acho que você tem um tesouro na mão que é muito importante para a nossa cultura, para a nossa história, e nós não podemos deixar isso desaparecer. Digamos, fim do ano não seria o fim da vida dele. Eu vou adorar que todo mundo que queira possa. Aí seria muito bom.
Se eu tivesse já... Você tem uma página no Facebook? Já pensou em uma página no Facebook para poder atrair mais visualizações no Instagram? Mas ela tem. Eu tenho, a gente tem. Essa parte de divulgação é uma parte complicada também, gente, não é fácil, não. É muito, mas acho que foi bastante divulgado, vamos ver. Suzane, parabéns pela tua Isaac, fala. Estou vendo que tem uma fila aí, vou deixar o pessoal aí. Eu acho que o Henrique queria completar com alguma coisa. Tem acima também. Então, vamos lá. Obrigado, então, Isaac. Obrigado a vocês. Só uma colocação, uma complementação, como disse o Moisés. Suzane, eu vou pegar uma caronazinha na colocação do Isaac e falar o seguinte: por que a gente não envolve os nossos movimentos juvenis aqui no Rio de Janeiro? Não, eles estão no meu foco. Já estou começando a falar, mas se você puder me ajudar também, eu acho ótimo. Mas a gente está falando com o Chomer, né, que é aquele centro cultural, como é o nome mesmo? Não me lembro o nome dele. Borderraia Nileves. O Borderraia Nileves, eles mesmo. E a ideia, até é uma ideia que está no ar, ainda não foi concretizada, mas é de ver se algumas desses jovens que já são participativos, se eles se tornam monitores e que eles possam levar para as escolas esse material. Então, você já tem o jovem falando com o jovem, mostrando esse material, é uma forma mais interessante e também vou tentar um contato com o pessoal do Bnei Akiva. Eu acho que vai ser interessante. Eu vou tentar fazer uma forma de chegar neles e, de alguma maneira, o Moisés tem meus dados. Se você quiser pedir, ele te dá o meu telefone e a gente pode conversar. Não tem problema se o Moisés não se incomoda. Eu vou fazer o contrário. Quem depois tiver alguma ideia, puder participar, pega o meu telefone, eu pego o meu e-mail, que é Vorkmansul, Vorkman como se escreve o meu nome, se alguém quiser escrever, que aí eu já não vou escrever. Vorkmansul, Sul de Suzane, tudo junto, @gmail.com.br. E aí venham, porque eu estou nessa confusão. Põe no chat. Consigo o teu telefone, Suzane? Oi? Telefone eu não acho uma boa ideia. Bota no chat. Bota no chat. Escreve para a gente, escreve. Eu vou escrever. Malu, escreve para mim. Para a diretora do Liesen, Suzane. Isso sim. Eu a conheço muito. Nós trabalhamos... Malu, como é que escreve para mim aí o meu e-mail? Pode deixar, Suzane. Tá bom. A Suzana, sua xará, vai colocar. Pronto. Não, eu estou pedindo aqui a Malu, que está aqui, que é a minha grande parceira, que me ajuda nessas coisas sempre, desde sempre. Então, ela vai botar... Porque eu só estou pedindo isso, porque como eu estou dentro eu vou acabar esquecendo, me atrapalhando. Então, quem vem, aí eu respondo. A gente vai responder. Me relembra o teu e-mail, por gentileza. Vorkmansul, meu sobrenome, @gmail. Não tem Suzane, é Vorkmansul, SU só. @gmail.com.br. Tá, ok, já está anotado. É isso. Muito grande bem. abraço, obrigado. Cima você e vamos... Está aqui, olha, está aqui embaixo, ela botou já, Malu, thanks. Vorkmansul.gmail.com, está aí. Cima você e vamos nos encaminhando para o final. Vamos lá. Suzane, o Isaac falou do Museu de Curitiba. Tem o Museu Judaico de São Paulo e tem uma coisa muito boa que eu acho, que é a Hebraica. A Hebraica tem vários grupos de jovens. Além do hebraiqueiro, tem um grupo ali chamado Jovens Sem Fronteira. São vários grupos hebraicos. Eu não sei se você teria como se comunicar com o pessoal da Hebraica, porque ali tem vários grupos. Seria muito interessante. Eu da Hebraica eu não conheço ninguém. Do Museu Judaico eu conheço a Roberta, a gente já conversou. Roberta. Eu devo ir a São Paulo, no outro mês, e eu vou conversar com ela, ver o que o Museu Judaico pode fazer. Da Hebraica eu não conheço, mas se você tiver algum indicador, seria ótimo. A Hebraica é o mundo, né? A Hebraica é o mundo. É o mundo. São Paulo é outro mundo lá.
É mais Tem muitos jovens. Muita gente. Valeria a pena, seria muito bom. Se você Onde tiver algum... Onde é que está o teu e-mail? Está no chat? Está no chat. Está no chat. Está no chat. Ok, gente. Mais alguma pergunta? Mais alguma consideração? Se não, eu passo para a Suzana, para ela... Davi, então a gente fala sobre isso. Olha aqui, já não apareceu aqui um contato da Hebraica. Ótimo. Está vendo quem é? É o Davi Albagre. Ótimo. Que vai falar comigo. Davi. Ah, da Hebraica? Eu não estou vendo aqui. Apareceu aqui? Tem umas pessoas que estão dizendo... São contatos. Eu realmente não conheço. O pessoal da Hebraica de São Paulo. Suzana, tua consideração final, tuas palavrinhas finais, enfim, o que você quer deixar para todos nós. E é todo. Olha, pelo que você está vendo, Moisés, não são finais as minhas palavras, elas são até iniciais, porque eu estou largando aqui uma semente de futuras ações com esse material. E elas estão crescendo. Pois já estão nascendo coisas aqui, vamos ver se vão brotar árvores, eu vou ficar bem contente, a gente vai tentar muito... Todos nós. Mais uma vez, obrigado a você pela aula, pela sugestão. E foi muito legal falar para vocês, foi muito bom. Eu estava um pouco preocupada, porque negócio de telas e movimentos, mas deu tudo certo, né? Então, já foi bom. Obrigada, boa noite. Já vai pensando num museu do WhatsApp, porque para a garotada é isso que eles vão querer. Tá bom. Eu quero deixar o convite para o nosso próximo encontro, agradecendo mais uma vez a Suzane Workman. Nosso próximo Segundas Intenções vai tratar de missão, valores e visão do judaísmo. O que há em comum entre as técnicas de gestão no mundo empresarial e os fundamentos e as formas de organização do povo judeu. A analogia entre a longevidade de corporações e a trajetória dos judeus ao longo da história é o tema da palestra de Bruno Tis, jornalista que formou nas redações dos grandes veículos de comunicação do Rio de Janeiro. Bruno Tis também é autor do recém-lançado O Canto do Violino, que eu recomendo muito, livro de temática judaica, ambientado no Rio dos dias de hoje e na Europa do Holocausto, com o prefácio do amigo Milton Bonder. O livro é dedicado à sua família. Os avós maternos vieram da Rússia, os paternos saíram da Polônia e, muito ligados à cultura, participaram ativamente da fundação de colégios, da criação de bibliotecas e de centros culturais e de clubes voltados para a comunidade judaica. Não percam, que legal, muito bom. Já convidados, dia 4 de julho, palestra do jornalista Bruno Tis. Já comprei o livro. E obrigado pelo prestígio e presença de todos vocês, sempre. Muito obrigado. Muito bom, Moisés. Obrigado, Suzane. Beijo, Suzane. Um grande beijo. Obrigado a vocês.